gente, tudo bom com vocês? Estou aqui morrendo de saudade, com o coração apertadinho. Não canso de falar isso porque é de coração mesmo, gente. Mas espero que estejam todos bem, tá? Hoje eu tô aqui gravando mais um videozinho para vocês, tá? Para explicar os tipos de sujeito. A gente viu aula passada, separamos o sujeito do predicado. E depois a gente começou a encontrar o núcleo do sujeito. Até aí, belezinha? Olha lá. Os tipos de sujeito se dividem em 5 tipos. Sujeito simples, sujeito composto, sujeito existencial, sujeito indeterminado e oração sem sujeito. Hoje a gente vai começar bem calmamente e vamos só falar sobre o sujeito simples e o sujeito composto. Tá? Então vamos lá. O primeiro dele é o sujeito simples. Lembre que quando a gente separa o sujeito do predicado, a gente vai lá encontrar um núcleo. Quando o sujeito tem apenas um núcleo só, ele é considerado um sujeito simples. Olha os exemplos. Eu adoro filme de terror. O verbo é adorar. Quem adora filme de terror? Eu. Só tem um pronome. Então, se eu tenho um pronome e só tem um núcleo, sujeito simples. Os meus primos chegaram de viagem. O verbo é chegaram. Quem chegaram de viagem, professora? Os meus primos. Então, os meus primos é o sujeito. Aí vamos analisar qual é o núcleo do sujeito, a parte mais importante. Primos. Então, eu tenho um núcleo só. Se eu tenho um núcleo só, então o sujeito é sujeito simples. Professora, olha lá, primos está no plural, quer dizer que tem mais de uma pessoa. Então, quer dizer que não é um sujeito composto? Errado. Gente, sujeito simples só apresenta um núcleo. A gente não quer saber se está no singular, se está no plural, beleza? Então, se tem um núcleo só, então é um sujeito simples, tá bom? A avó de Sofia adora livros. O verbo é adorar. Quem adora livros? A avó de Sofia. Qual é o núcleo? Avó. Por que de Sofia não pode ser núcleo? Lembram? Lembra que eu falei para vocês que quando tiver preposicionado de, da, dos, das, não pode acompanhar o núcleo? Então, o núcleo vai ser a palavrinha avó. Tem um núcleo só, então vai ser sujeito simples. Retomando, sujeito simples é aquele que apresenta um núcleo. Sujeito composto é aquele que tem 2 ou mais núcleos. Então, sujeito simples eu vou ter um núcleo só, sujeito composto eu vou ter 2 ou mais. Olha lá os exemplos. Hoje, João e seus amigos jogaram futebol a tarde inteira. O verbo é jogaram. Quem jogaram futebol a tarde inteira? João e seus amigos. Isso aí é o sujeito. Qual é o núcleo do sujeito? É João? É só amigos? Não, professor. Os núcleos são João e amigos, porque o João jogou juntamente com os amigos a bola. Então, eu tenho 2 núcleos, João e amigos. Se eu tenho 2 núcleos, eu tenho um sujeito, é sujeito composto. O segundo exemplo. Doces e frituras prejudicam a saúde. Quem prejudicam a saúde? Doces e frituras, professor, esse é o sujeito. Vamos encontrar o núcleo? É somente os doces que prejudicam? É somente as frituras? Ou são os dois? São os dois. Se são os dois, nesse caso aqui, eu tenho 2 núcleos, então o sujeito também é sujeito composto. O sol, o céu e o mar fizeram companhia à jovem em sua viagem. Quem fizeram companhia à jovem em sua viagem, professor? O sol, o céu e o mar. Foi somente o sol? Foi somente o céu? Foi somente o mar? Não, foram os 3 juntos. Então, se for os 3, eu tenho 3 núcleos. Sol, céu, mar. Então, se eu tenho 3 núcleos, o sujeito vai ser sujeito composto. Galerinha, novamente, retomando. Sujeito apresenta um núcleo só, sujeito simples. Apresenta 2 ou mais núcleos, sujeito composto. Hoje a gente vai ver só esses 2 tipos de sujeito. Eu coloquei alguns exercícios aqui para a gente poder aprender mais, organizar melhor as nossas ideias, tá bom? Absorver mais um pouquinho o conteúdo. Olha lá a primeira parte. A primeira parte, a gente vai fazer uma leitura dessa tirinha aqui, ó. Eu e Úrsula vamos pegar a onda, pai. Você e a Úrsula? Ela não é meio grandinha para essa prancha? Ela não sobe na prancha. A Úrsula faz a onda e eu pego. Note a fala do pai no segundo quadrinho. Ela não é meio grandinha para essa prancha? O sujeito é o pronome ela, sendo assim o próprio núcleo. Quando o sujeito apresenta apenas um núcleo, é classificado como sujeito simples. Olha lá, quem é meio grandinho para essa prancha? Ela. Tem um núcleo só, sujeito simples. Olha a outra frase. O mesmo acontece na fala da filha. Ela não sobe na prancha? Quem não sobe na prancha?
ela tem um só núcleo, uma pessoa só, ela, um pronome. Então, é considerado sujeito simples. Até aí, belezinha, gente? Agora, olha essa parte da tirinha. Note a fala de Suriá no primeiro quadrinho. Eu e a Úrsula vamos pegar onda, pai. Quem vai pegar onda? Eu e a Úrsula. Quais são os núcleos? Eu, Úrsula. Então, se eu tenho dois núcleos agora, eu não posso considerar como sujeito simples. Eu tenho duas pessoas, então vai ser sujeito composto. Belezinha? Galerinha, olha lá. Vamos sentar aqui, vou tirar meu rostinho daqui. E vamos tentar juntos agora analisar essas orações aqui. Primeira oração. O campeonato de futsal terminou neste domingo. Primeira coisa que a gente tem que fazer é achar o verbo. Achei o verbo, professor. O verbo é terminou. Quem terminou neste domingo? O campeonato de futsal. Tudo isso aqui é o sujeito. Beleza. Agora a gente tem que achar o núcleo do sujeito. O núcleo do sujeito é a palavrinha campeonato. Se eu tenho um núcleo só, o sujeito é sujeito simples. Por que de futsal não pode ser o núcleo, professora? Porque de futsal está preposicionado, tem o desenho na frente. Belezinha? Letra B. Entraram atrasados para a reunião pai, mãe e filho. Qual é o verbo? Entraram. Quem entraram atrasados para a reunião? Pai, mãe e filho. Então, pai, mãe e filho é o nosso sujeito. Quem entrou atrasado para essa reunião? Quem entraram atrasado para a reunião? O pai, a mãe e o filho. Eu tenho 3 núcleos do sujeito. Essa oração ela está na ordem invertida, tá, galerinha? Então, se ela está na ordem invertida, a gente precisa realmente perguntar por verbo para não fazer direto, para a gente não errar. Então, se eu tenho 3 núcleos, esse aqui vai ser nosso sujeito composto. Gente, eu queria que vocês tentassem fazer a letra C e a letra D. E aí vocês me mandem, tá, as respostas para poder ver se vocês acertaram direitinho. Pode ser? Eu vou ficar aguardando, tá bom? Gente, espero que tenham entendido, espero que tenha ficado claro. Qualquer coisa, estou à disposição de vocês, tá bom? Um beijo grande para vocês.